começa agora o jornal O Educandário. O assunto hoje é ética e cidadania, respeito à comunidade escolar. Mas o que é ética? A palavra ética significa bom costume, costume superior ou portador de caráter. Segundo o filósofo Platão, é o desejo de perseguir o bem, baseado em virtudes como coragem, temperança e justiça. Agora com vocês, a entrevista com os professores Abílio Valdir e Maria Aparecida. Maria Aparecida é professora de língua espanhola e portuguesa. Abraçou o seu ofício muito cedo. Aos 19 anos de idade já tinha sua própria turma. Ser professora foi seu sonho de infância, alcançado com esforço e dedicação. Hoje, divide o seu tempo entre preparar as aulas, lecionar e cuidar de sua família. Onde você já trabalhou? Eu comecei a trabalhar logo na adolescência, aos 14 anos de idade, como babá. Em seguida fui para o magistério, E aos 16 anos já comecei numa sala de aula como auxiliar, fazendo estágio. E por que você teve esse desejo de ser professora, assim, essa vontade? Uma coisa já da infância, desde criança, nas brincadeiras de criança, com os amigos, com os irmãos, brincávamos de escolinha e eu era sempre a professora. Era uma coisa que era nato, Tinha já o desejo de fazer. Qual é a sua formação acadêmica? Bom, eu fiz o magistério, que me deu especialização como professora de primeira a quarta. Depois fui para a faculdade, fiz letras, língua portuguesa e língua espanhola. Me especializei na língua espanhola, fiz conversação. Também fiz laboratório auditivo com o intuito de poder distinguir as diferenças de acento, que nós chamamos em espanhol como acento, que é a pronúncia de um espanhol de um país para o outro. Maria, o que seria antiético para você? Antiético seria qualquer coisa que infringisse os meus princípios, cristãos principalmente. E, na sua opinião, o que é ética no trabalho? Ética no trabalho é você cumprir a sua função da melhor maneira possível, sempre visando o outro. Você já teve uma experiência assim marcante na sua carreira que você poderia compartilhar pra gente? Tive várias experiências. Agora você me perguntando, eu recordo de uma que foi muito marcante. Logo no início da carreira, aos 19 anos de idade, quando eu assumi uma sala de aula, havia uma menina de 13 anos de idade que estava no 8º ano. E no momento de leitura, onde todos os alunos participavam, leitura em voz alta, era o momento de cada um ler o trecho de um texto, essa menina sempre se recusava a ler. E ela recusava com muita veemência, ela era até agressiva, não gostava de ler de jeito nenhum. E nunca lia. Aí então eu deixava passar a vez dela, os outros participavam. Depois fui conversar com essa menina, perguntar o porquê que ela não lia. Mostrei bastante aberta a amizade dela, conversei com ela, mostrei interesse na vida dela, naquela situação, e ela se abriu comigo. Ela disse que não lia porque ela não sabia ler. Aí eu propus para ela de ajudá-la nesse processo de alfabetização. Como eu não sou professora alfabetizadora, eu fui atrás de colegas que são especialistas nisso, procurei ajuda, fui pesquisar e comecei a fazer um trabalho de alfabetização com essa menina. E a maior satisfação minha, que foi ao final do ano, ela me procurar e ler para mim. Falei, professora, eu posso ler para a senhora? Ela pegou um texto, eu chamei a diretora, a coordenadora, ela trouxe o texto, leu o texto que ela trouxe. Aí depois eu falei assim para ela, olha, você fez uma excelente leitura, parabéns. E peguei outro texto, agora leia esse para mim, para ela poder, até um texto desconhecido, que ela não pudesse ter preparado ou decorado, e ela leu com uma desenvoltura encantadora. Isso trouxe satisfação no meu trabalho, porque eu pude fazer algo para ajudar o próximo. E a realização pessoal, coisa assim, muito marcante. Tem alguma outra experiência que você diga assim, agora sim valeu a pena todo o sacrifício de ser professora, de dedicar a estes alunos? Sabe que é uma pergunta interessante, Fernando? Porque realmente, ao longo desses anos de trabalho, hoje eu tenho 20 anos de sala de aula, de uns anos para cá eu já me encontrei com amigos, com colegas de trabalho que foram meus alunos. Então eles terminaram o ensino fundamental e o ensino médio, foram para a faculdade, escolheram a carreira de professor e hoje estão no mercado de trabalho junto comigo. Alguns deles eu os encontro em reuniões, em capacitações.
E isso é muito gratificante. Você vê o desenvolvimento do aluno e você vê que você, direto ou indiretamente, fez parte daquilo, porque ele, apesar de ter escolhido outra área, né, no caso de professor, ele escolheu a profissão de professor. E isso é uma influência positiva que nós temos sobre os nossos alunos. Ok, muito obrigado pela sua participação. Um prazer. Maria Aparecida é casado com Abílio Valdir, que é professor há mais de 10 anos. Professor, onde o senhor já trabalhou? Várias empresas particulares, escolas e até mesmo como corretor de imóveis. Por que você quis ser professor? Eu quis ser professor porque eu gostaria de dar uma educação melhor para os meus filhos e também eu sempre dei aula como professor de teologia. Desde quando o senhor é professor? Eu sou professor desde 1999, sendo que eu era professor como estudante de letras. Em que você é formado? Eu sou formado em letras, leciono em português e inglês. Para o senhor, quais são as maiores dificuldades de ser professor? O que você acha assim que é uma coisa que desqualifica o professor ou algo que atrapalha, que o senhor acha que devia mudar ou que o Brasil poderia melhorar? A educação hoje sofre problemas vários. O principal dele, na sala de aula, é a indisciplina dos alunos. Há muitas famílias que estão desestruturadas e filhos sofrem o problema da ausência de pais e as mães, a ausência da mãe porque a mãe trabalha para sustentar os filhos. O que você mais gosta na sua profissão? O que você diria que é o melhor? O que é melhor na profissão é o ensino em si. Quando você se torna um professor, você passa a educar pessoas. Professor, qual é a sua opinião sobre a ética no trabalho? A ética no trabalho é fundamental para que o profissional seja qualificado. A ética é fundamental para atingir os objetivos de qualquer área de profissional. Ok, professora Billy, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a vocês também.